eficiente mesmo. Aí, estamos ao vivo. Hoje é dia 6 de agosto de 2021. Meu nome é Ricardo Machado e essa aqui é a disciplina de Prevenção e Combate a Sinistros do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, campus Macau Central, campus Natal Central. Desculpa aí, confundi com Macau. E a turma do curso técnico de segurança do trabalho, né? Turma do quarto período. E já essa é a nossa segunda aula ao vivo aí, e estamos tratando aí, hoje, né? Vamos tratar da prevenção de incêndio e também dos sistemas, né? Uma panorâmica, assim, dos mecanismos aí, dos sistemas preventivos. E depois, na sequência, a gente vai explorando cada sistema preventivo, tá? Extintores, hidrantes, sprinklers. Chegando mais gente aí. Se permitir todos. A chamada está aí no link, está aí no chat, tá? O link de chamada. Deixa eu abrir aqui já meu slide. E numa janela. Aqui. Lá. Vai abrir no lugar certo. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu achar onde é que a gente parou na aula passada. Foi aqui nesse extintor. Ok. Estão vendo aí a tela? Deixa eu ver aqui se aparece. Sim, professor. Então, né? Ok. Vamos lá enquanto o pessoal vai chegando. Deixa eu só ajustar essa tela aqui. Assim, tirar essa borda preta. Aqui fica melhor. Gente, então, só relembrando, né? Não sei se todos assistiram a aula de ontem. A gente começou com a teoria do fogo, né? Aqueles fundamentos mesmo lá. Triângulo do fogo, tetraedro do fogo, as formas de condução da energia e do calor, convecção, irradiação e condução. Falamos também das temperaturas de queima, né? As temperaturas, uma delas é o ponto de fulgor, que é a temperatura que o material libera vapor combustível, né? Outra é a temperatura de combustão, onde já a chama se mantém. E acima temos a temperatura de ignição, algumas pessoas chamam aí, alguns autores chamam de autoignição, que é bem mais alta, onde o fogo se inicia sem precisar de uma chama piloto. Isso tudo, claro, na pressão atmosférica, tá? E é possível você iniciar por ignição, né, uma chama sem ter uma chama piloto, e aumentando a pressão. Então, é o caso do motor a diesel, né? Você comprime a mistura de diesel com ar, e aí ele pega fogo e se expande. Tá? Mas o ponto de fulgor ele é definido aí na pressão ambiente, né? E esses pontos de fulgor, claro, são temperaturas. Tá? A gente viu isso, viu também as classes do fogo, que as principais são três: classe A, classe B, classe C. Classe A é material que deixa resíduos, resíduo sólido, né? Cinzas aí. Então, papel, papelão, tecido. E a classe A tem uma característica diferente também, ela não queima só em superfície, ela queima também na profundidade. Então, tem que usar uma técnica diferente para conseguir extinguir. E a classe B, que são os líquidos inflamáveis e combustíveis, e os gases inflamáveis também, eles queimam a princípio em superfície. Tá? Difícil definir a superfície de um gás, né? Mas assim, nesse caso do líquido, é nessa superfície de transição entre o líquido e o vapor é que vai estar queimando. O gás, ele vai acabar queimando também em profundidade, né? Porque eu tenho uma distância maior entre as moléculas, e eu vou ter o comburente também disperso no meio das moléculas de combustível, né? Entre as moléculas de combustível. Tá? Então, o gás, ele queima também em profundidade. Tá? E tem o classe C, que é o material elétrico energizado.
E aí a gente vai ver nessa aula de hoje aqui que existe um extintor mais adequado para cada classe de combustível, tá? Não é classe do extintor, é a classe para o tipo de combustível. O agente extintor adequado para o tipo de combustível, para a classe de combustível. O extintor é uma invenção dos alemães, tá? Eu já falei isso, né? A Alemanha é muito avançada, sempre foi o berço da mecânica, né? Então se desenvolveu esse equipamento que seja portátil e ele tenha uma forma de projetar o agente extintor sobre a chama. O que ele tem de moderno aqui? Os primeiros eram baldes, né? Você tinha que jogar o agente extintor sobre o fogo. Então era difícil de transportar, difícil de armazenar, né? Depois se inventou um extintor pressurizado, né, mais pressurizável, né, pressurizado à mão, com uma bomba, como essas bombas de encher pneu de bicicleta. Hein? Não era muito prático também, porque eu perdia muito tempo para pressurizar o extintor. E aí, finalmente, se chegou à conclusão que poderia se deixar o gás já pressurizado no interior do cilindro, né? Esse formato cilíndrico também não foi feito à toa, porque é mais fácil de fabricar, e o equipamento cilíndrico ele resiste mais à pressão. Tá? Seria mais simples de fabricar se ele fosse retangular, né? Faço uma dobra ali, faço as soldas, mas aí eu tenho pontos de concentração de tensão nas bordas, né? Nos cantos vivos aí. Então, esse formato cilíndrico acaba sendo mais adequado para eu armazenar alguma coisa sob pressão. Tá? E aí eu tenho ali um gás que a gente chama de gás propelente, que é o gás que vai projetar, né, o agente extintor. Como esse gás é mais leve do que o agente extintor, a gente tem que usar também um sifão, esse canudinho ali preto que tem no meio do extintor, para que o gás consiga se expandir e empurrar o agente extintor para fora. Se eu não tiver o sifão, ia sair somente esse gás, né? E por isso que também eu não posso usar o extintor de cabeça para baixo, né? Senão vai sair só o gás propelente, não vou ter o agente extintor. E existe um extintor que ele é só de gás, tá? O dióxido de carbono. Tá? E, mais curiosamente, ele também tem o sifão, tá? Poderia não ter, né? Mas tem. Eu acho que é por causa da termodinâmica mesmo ali, para a gente evitar congelamento da válvula. A gente acaba puxando o gás por baixo, tá? Porque quando o gás expande, ele rouba o calor do ambiente, tá? A gente vai falar mais quando eu falar cada tipo de extintor, tá? Então, é claro que eu tenho que ter alguma coisa que indique que existe pressão dentro desse extintor. É aquele manômetro, o reloginho ali, né? Para o leigo, é um reloginho. Para o técnico de segurança, é um manômetro, um instrumento de medição, né? E é possível esse gás vazar? É possível, pode vazar ali pela junta ali, e o extintor está cheio de agente extintor, mas não tem gás. Então, se a agulha do hidrante, se a agulha do manômetro estiver no vermelho, meu extintor não vai funcionar. Tá? Existe um extintor que não tem manômetro, que é o de CO2, porque ele tem a pressão muito alta, seria muito caro um manômetro para esse instrumento, para esse equipamento, né? Então a gente controla ele pelo peso. Quando cai 10% do peso, a gente recarrega o extintor de CO2. Aí ali eu tenho um mangote, tá? Na figurinha está chamando de mangueira, mas é um mangote. E na ponta, na extremidade aí do mangote, eu tenho um difusor, que vai ser o meu elemento concentrador ali do jato, né? Direcionador do jato. Para prevenir o acionamento involuntário, a gente tem um grampo de segurança, como um pino de granada, tá? E esse grampo também, para garantir que ele não vai ser violado, a gente põe um lacre de violabilidade aí, para evitar um mau uso, né? Então, temos também um lacre. E também para evitar que no transporte desse extintor o grampo se solte e acabe disparando o extintor dentro de um veículo, por exemplo, tá? E por fora eu tenho um cilindro de aço carbono, tá? Os cilindros de baixa pressão, aí, esses extintores de baixa pressão, de água, de pó químico, ele permite que tenha solda no cilindro. Tá? E o extintor de CO2, não, o extintor de CO2 ele tem que ser feito num monobloco, sim, tem um processo de conformação mecânica para a gente conseguir fabricar os cilindros sem costura.
Então, nesse aqui que eu vou estar trabalhando aí com 2,5 atmosferas, não tem problema, né? Esse aí de pó químico aí. Mas no de CO2 tem, tá? Então não posso ter solda. Essa válvula a gente vai ver daqui a pouquinho também, o mecanismo. Tem uma aqui, deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui na minha tela. Vocês não vão ver. Depois, quando eu fechar a apresentação, eu mostro, porque a telinha ficou pequena, né? Mostrar o funcionamento. Eu cortei a válvula aqui, ó, para mostrar o funcionamento para vocês. Usei a minha oficina aqui em casa para isso. Pronto, então os extintores de incêndio principais são esses três, ó, água pressurizada, que a gente chama de AP ou AG, água-gás, e ele vai apagar a classe de fogo A. Aí a decoreba, né? Água apaga a classe A. Não é extintor classe A, tá? Extintor de água, o agente extintor água apaga materiais classe A, que são esses que queimam nas entranhas, tá? Madeira, isopor, borracha, são sólidos, né? O extintor de pó químico seco, a gente chama de PQS ou PP, pó pressurizado, ele a maioria dos extintores de pó é de bicarbonato de sódio. Daí está a decoreba também, classe B, bicarbonato. Classe B são os líquidos combustíveis inflamáveis e também os gases inflamáveis. Tá? Gás de cozinha, gasolina, querosene, o tal do thinner, né? Thinner é solvente em inglês, né? A gente acaba chamando pela marca comercial água Haas, né? É solvente industrial para tinta. Inclusive a tinta também é combustível, né? Porque ela tem o solvente. E o CO2 aí vai apagar a classe C, dióxido de carbono. Cuide aqui para não confundir com o monóxido de carbono que ele tem na fumaça. O dióxido também tem na fumaça, né? Mas o que nos intoxica na fumaça é o monóxido de carbono. E o monóxido de carbono é combustível também, tá? Além de ser tóxico. Oi, estão me ouvindo, gente? Caiu a conexão aqui, voltou? Sim. Pronto, caiu aqui que eu estou com meus 2 filhos pendurados aqui também em aula remota hoje. Mas vamos tocando aqui, vai dar certo. Ok, o CO2, aí a gente apaga a classe C, equipamentos elétricos energizados, motobombas, motores elétricos, painéis, condicionadores de ar, equipamentos eletrônicos. Tá? Por que que será que eu posso trocar aqui? Eu tenho que ter algum cuidado, tá? Se eu jogar água em eletricidade, vou me dar mal, tá? A água conduz eletricidade. Mas, professor, quando eu estou tomando banho no chuveiro elétrico, eu já abri um chuveiro elétrico ali dentro, a resistência é pelada, né? Assim como a gente toma banho pelado também, a resistência elétrica ela está pelada, a água está passando por ali, está passando pelo meu corpo, né? Por que que eu não levo choque nessa imundiça? Porque ali vocês têm que se lembrar que a eletricidade é igual ao aluno, ela procura sempre o caminho mais fácil, né? E é muito mais fácil a eletricidade ir embora pelo neutro. Ela vem pelo fase e vai embora pelo neutro. E se falhar o neutro, professor, é para isso que existe o fio terra. Tá? Então é por isso que eu não tomo choque no equipamento, no chuveiro elétrico. Né? Mas se eu tiver um incêndio, é muito possível. Bom, né? E aí posso eu ser o fio terra aí dessa desgraça, né? E aí, em vez de herói, virei um defunto, né? A gente não precisa de herói morto, né? Então não jogue água em eletricidade. Eu posso jogar água no líquido inflamável, se for em formato de neblina, posso. Se não, não, tá? Se você jogar um jato compacto, ele vai aumentar a superfície de queima ali do líquido. Lembre que o líquido inflamável queima em superfície e eu vou aumentar o fogo. A água também se misturando com o óleo, com o líquido inflamável, ela vai formar um fenômeno chamado boil over, que é uma grande bolha de vapor que vai explodir esse líquido, vai dar uma expansão bruta, né? Igual aquele vídeo, como está dizendo o Glenn aí, do cara que joga água na panela, né? E aí dá problema. Mas se eu usar água com neblina,
tá? Pulverizando ela, e é isso que o bombeiro faz, né, com a mangueira, o esguicho de vazão regular na mangueira, é possível, tá? Mas não é muito bom também porque eu acabo, tem que ter um controle muito bom disso para não espalhar esse combustível, né? E aí eu aumento a superfície de queima também, eu vou ter problema. Tá? Nos treinamentos, em tanques, assim, a gente usa, tá? Uma manobra chamada pescoço de ganso, gooseneck, que a gente vai por cima, assim, com a mangueira, a gente vai varrendo o fogo com o jato, né, de neblina, de água nebulizada. Tá aí no chat a nossa lista de frequência, tá? E assim, eu posso jogar o CO2 no líquido combustível? Posso, ele vai funcionar, mas ele não é tão eficiente quanto o pó, tá? E se lembra que o extintor de CO2 ele descarrega em 10 segundos. Então eu tenho que saber usar ele bem, ele vai funcionar bem melhor na eletricidade. Posso jogar o pó químico ali, o bicarbonato de sódio, no equipamento elétrico? Também posso, mas se lembre que o bicarbonato de sódio é um sal, tá? Então ele é corrosivo. O que o fogo não destruiu, o extintor vai destruir. Tá? E outra coisa, não vai destruir só o equipamento que pegou fogo, porque esse pó é muito fininho ali, fino, particulado, né? Muito fino. Então ele vai se espalhar por aquela sala e vai comprometer os outros equipamentos que estão ali, por exemplo, os outros servidores de rede, o data show, os outros computadores, todo o painel elétrico que nem tinha sido atingido pelo fogo, vai ter problema, né? Mas o que eu digo é o seguinte, é melhor perder um equipamento do que perder o prédio, perder a vida das pessoas. Então, se vocês só tiverem um pó químico, mande brasa, tá? Mas normalmente a gente evita de instalar, por exemplo, nas centrais aí de processamento de dados, né, nos nossos servidores, as salas de servidores de rede, a gente só tem extintor de CO2. E tem os sistemas também centralizados com outro gás, um gás especial ali, e funciona de maneira automática, tá? Para centrais aí de processamento de dados, né, de computadores. Tá? Deixa eu ver se falei tudo, beleza. Além disso aqui, às vezes as pessoas acham esquisito também chamar de pó químico seco, né? Dá a impressão de que todo pó químico é seco, né? Não, pô, já comeram farofa d'água? Então existe pó umedecido, né? Existe o pó químico seco, todo pó é químico, né? Porque no universo a única coisa que não é química é o tempo. Tá? Mas a gente acaba usando o termo assim, produto químico para aquele material que foi sintetizado pela mão humana, né? Não é natural, né? Então, usa produto químico. Nesse caso aí, o pó químico seco, ou PP, pó pressurizado no extintor, né? E existe o pó químico umedecido, que é o acetato de potássio, que é o famoso pó K, né? Para classe K, de incêndio, KH2PO4, acetato de potássio. É um pó laranjado, dá uma coceira desgraçada, chatinho de trabalhar. O pessoal das empresas de recarga de extintor não gosta muito desse pó. E o bicarbonato de sódio é aquele mesmo bicarbonato que a gente usa para botar nos doces, o pessoal põe na escova de dente para clarear o dente, né? Não vai usar o do extintor de incêndio, né? O pó do extintor de incêndio vai cair o dente de vocês, né? Ele tem aditivos ali para dar fluidez, então ele acaba sendo problemático aí para a gente. Na pele, assim, não tem problema, tá? Mas não é alergênico também, não. Mas não coma essa desgraça, né? Já aprenderam com o professor Pedro, né? Não sair por aí comendo produto químico. E o pó ABC, famoso pó ABC, é o fosfato monoamônico, né? Que é o pó químico que a gente usa para apagar as três classes de fogo. Ele é bem mais caro, tá? Então, por isso, a gente acaba adotando tradicionalmente aqueles três primeiros ali, a água, o pó químico e o CO2. O IF tem alguns pó ABC, e no campus central, na reitoria também, alguns campos a gente tem, mas a manutenção é bem mais cara. Vamos ver se vocês aprenderam alguma coisa ou se estão aí dormindo no podcast, né? Vê aí, ó. Estão deitados na rede. Professor, estou na rede, né? Não é a internet, é a rede mesmo de dormir, né? Acorda. Vamos lá, vamos ver quem abre o microfone aí e me diz qual extintor eu vou usar para apagar esse motor elétrico.
Vamos aí, valendo uma vaga na usina nuclear de Angra 3 para técnico de segurança do trabalho. O terceiro, professor. O terceiro, muito bem. Tá vendo? Esse cara é furioso. Vocês estão vendo que a força é mais intensa nesse. Muito bem. Posso usar o pó químico aí nesse cara? Posso também, mas se lembre que aí eu vou lascar os outros componentes elétricos, porque o pó químico é corrosivo. Aqui, ó, solvente anjo. O que eu uso aqui para apagar? Quem me ajuda? Ninguém sabe? Pelo amor de Deus. Ó, isso aqui. Segundo. Isso, pó químico. Aqui não pode ser mais ou menos. Vocês são técnicos de segurança dos federais, viu? Das forças especiais. Não são qualquer Zé Mané, não. E vão estudar, senão o pessoal do Senac lá pega o emprego de vocês, porque já pegou, viu? E eles também tiveram treinamentos avançados. Então vamos lá. Pó químico, muito bem. Aqui, uma bolinha de papel. Apaga com o quê? Está fácil, né? Tá aqui, ó. É só chutar no gol, né? Já tá sem goleiro. Água. Se lembre do chuchu. Chuchu não tem vitamina A, B e C, água, bagaço e casca. Tá? Então, água, classe A eu apago com água, classe B eu apago com bicarbonato, que é o pó químico seco, classe C eu apago com CO2. Aqui, um computador Pentium Multimídia. Apaga com o quê? Aqui vou até acelerar, né? CO2. Aqui, gasolina. O pó. Pó químico bem mais eficiente, tá? Posso usar o CO2 também, mas o pó químico é bem mais eficiente. Aqui, um painel elétrico energizado. CO2 também. CO2, beleza. Um pneu. Água. Vocês sabem quem inventou esse pneu moderno aí? Foi um cara chamado Firestone, né? E tem até hoje essa marca, né? Firestone. É o pneu de rodagem, essa tecnologia de trocar o pneu da roda, sem perder a roda, né? Foi que desenvolveu. Aqui água, tá? Até me lembrou uma passagem da minha vida, eu já vou contar. Vou contar agora. Quando eu fiz a engenharia de segurança, o professor de incêndio levou a gente lá no aeroporto de Florianópolis, tá? Um aeroporto que, quando vocês conhecerem, vocês vão morrer de medo, porque parece que o avião vai pousar dentro d'água, né? É na ilha, né? Então ele vem por cima do mar assim, pousa no aeroporto. E lá, claro, tem um corpo de bombeiros furioso, né? Os bombeiros de aeródromos são muito furiosos aí. E tem uma pista de treinamento lá, eles usam pneu. E aí tinha um camarada chamado Casagrande, era um cara assim, uns 2 metros de altura por 1 metro de largura. E tinha eu, né, que era magrelinho, e o nosso apelido... E aí tinha lá o Casagrande e eu, era o inflável. E aí, voltei, estão me vendo? Sim, professor. Oh, beleza. Sim, professor. Ok, então quem chegou, chegou uma pessoa agora, tá aí a lista de frequência no chat. Então eu estava contando essa historinha do treinamento de incêndio lá no aeroporto de Florianópolis, né? Aí tava eu e o Casagrande, o cara grandalhão, e o magrelinho, era a inflação e o salário mínimo. E aí vão os dois. Aí quando abriu os guichos lá, que o caminhão deu pressão, o Casagrande deu um passo para trás, tropeçou em mim e caiu por cima de mim, né? Ficou todo mundo rindo, né?
Agora inverte, bota o magrinho na frente. Aí, como eu já estava esperto, né? A gente aprende também com o erro dos outros, né? Quando o bombeiro dava pressão lá no caminhão, que começava a me levantar os 2 pés do chão, eu fechava a válvula. Fechava a válvula aqui do esguicho de vazão regulável, né? E aí o Casagrande morreu de rir. Pô, como é que pode? Tu é forte assim, né? Potência não é nada sem controle. Tem que saber usar o que tem. Então, a água apaga a borracha, né? Deixa eu compartilhar novamente aqui o meu slide ali, que caiu. Então, combustível classe A, uso água. Deixa eu ver aqui. Teoria do fogo. Aqui. Pronto. Só um momento para aparecer para vocês. E a gente terminar essa. Professor, Pode falar. professor, não estou entendendo essa lista de chamadas no chat. Como é isso? Essa o quê? Não entendi. Pode repetir? Não estou entendendo essa lista de chamada. Sim, você marca ali a tua turma, se é a do vespertino ou a do noturno, e põe o seu nome. Não está dando certo? Tá, obrigada. Tá, é porque pode ter alguém da turma da noite assistindo aqui com a gente, tá? Então, ali, ó, plástico, né? Plástico apagado também com água. Estão vendo aí minha tela, né? E aí, diga aí se vocês estão espertos, como é que apaga esse fogo aí? Ele pegou o extintor certo? Não. Não, né? Vai encontrar Jesus, né? Qual seria o extintor certo aqui para esse computador de última geração dos anos 90? CO2. CO2, né? É isso aí, isso aí. Beleza, então, me fugiu aqui, eu ia falar alguma coisa. Sim, do Murphy, né? Você já ouviu falar da lei de Murphy? Já ouviu falar isso? O pão sempre cai com a margarina virada para baixo. Se cair um tijolo, sempre cai na cabeça que está sem capacete. Toda fagulha em projeção acha um olho que está sem óculos de segurança. Já ouviram essa coisa da lei de Murphy? Pô, a lei de Murphy, né? Deixa eu contar de onde é que sai essa história aí. O Murphy era um oficial da Força Aérea Americana, depois do pós-guerra, tá? E no pós-guerra, os Estados Unidos estavam desenvolvendo o avião a jato. Eles viram lá que os nazistas já tinham um jato lá e começaram a desenvolver isso. Só que tinha um problema sério, porque ele acelera muito rápido. E aí, quando você acelera, o sangue do piloto desce da cabeça e o piloto desmaia, o avião cai, sabe? Então, estava se desenvolvendo um macacão de aviação. Como é um macacão de aviação? Quando você tem uma aceleração, ele estrangula aqui os braços e as pernas. E aí o sangue, o piloto não desmaia. Depois, claro, quando ele atinge a velocidade constante ali, ele destrava, né? Porque eu preciso ter circulação sanguínea. Tem uma cena dessa, de um teste desse, naquele filme do Indiana Jones, esse filme mais recente ali, da Caveira de Cristal, não sei o que lá, que ele luta lá com um russo lá numa pista de aceleração, né? É um trilho de trem gigante com uma cabine de avião ali, você bota o piloto ali e acelera o cara com um jato, e aí se faz as leituras ali de pulsação, pressão sanguínea e tal, respiração, né? E aí nesse dia o experimento falhou. E aí, pô, morreu o piloto, não tem sinal vital nenhum aqui e tal. Aí foram ver, o cara, não, tinha mudado, ligado os fios ao contrário ali, desses sensores, sabe? E aí o Murphy falou isso, essa lei de Murphy, se existe uma pequena chance de dar errado, certamente dará. As pessoas dizem que é o azar, né, que pô, o cara tinha ali 33% de chance de acertar e ainda assim errou, né? 33% de chance de pegar água, né? Uma chance pequena, mas pegou, né? Então, é a famosa lei de Murphy. A Maria das Graças não conseguiu assinar a frequência ali, Maria? Clica lá no formulário e marca lá a turma. Você botou o nome aqui no chat, por quê? Marca lá a turma e digita teu nome. Formulário aí do Google. Ó, aqui jogou a água na TV, energizada ali, né? E se ferrou, né? Existem outros tipos de extintores, sem ser esses portáteis, a gente está vendo aí alguns aí, os extintores sobre rodas, né? Extintores de carreta. Tem um aí que tem uma ampola separada do extintor, é o extintor a pressurizar, APS.
tem um cilindro de CO2 por fora, você abre a primeira válvula do CO2 e depois você dispara o gatilho ali na ponta da mangueira, né? A gente vê esses extintores aí nos postos de gasolina e essa marca aí, Buca, não sou sócio dos caras não, mas esse aí é o stand que eu visitei lá na FISP, a Feira Internacional de Segurança e Proteção, que acontece aí nos anos pares. Espero que ano que vem tenha, né, essa feira de novo. E é lá em São Paulo, é a maior feira de segurança do trabalho do Brasil, a segunda maior feira do mundo. Né? Perde sempre para a de Hannover. Cada vez que acha que vai ultrapassar, eles aumentam lá em Hannover, na Alemanha, né? Mas é muito show essa feira. Né? Esse aí é o stand da Buca. Então tem alguns tipos de extintores ali em cima, tem até um amarelinho ali. Ó, esse amarelinho é o pó para metal pirofórico, tá? Eles dizem que é um pó químico especial para metal pirofórico. Esse vermelhinho da esquerda é o de espuma mecânica, tá? Porque existia o extintor de espuma química, mas ele não é mais fabricado. Esse é o extintor de espuma mecânica, a espuma já está misturada ali, né? A espuma química você tinha que virar ele de cabeça para baixo, você já deve ter visto isso. E aí misturava aquele pó na água e gerava espuma. E esse extintor da direita ali é um extintor apressurizado, extintor de pó químico, mas tem uma ampola de CO2 ali, o gás propelente está num cilindro separado, né? Ó, já existiram esses extintores de arremesso aqui, é uma ampola com água ali dentro, né? Então você colocava ele em cima do equipamento, em cima da pilha de carvão, e com a temperatura ele rompia, né? E espalhava essa água naquele local ali. Você também podia arremessar ele, né? Esse aqui, ó, também para pendurar, né? Ó, sobre o local onde você imaginava que ia pegar fogo, né? E tinha ele assim nas caixas também para arremesso. Esse é um extintor pressurizável, né? Você bombeia ali, bem antigo, né? E esses extintores mais pesados, de maior volume, eles são de difícil transporte, então a gente acaba usando rodas, né? Esses aqui mais primitivos, se usava uma roda grande para ele poder vencer desnível, vencer degraus, né? E, e foi o precursor aí do extintor de carreta, né? Esse pressurizado, todos os mais modernos agora são todos pressurizados. Esse apressurizar ainda se usa, tá? Ainda temos em alguns locais aí, lá na Universidade Federal, lembro que tinha um na biblioteca, não sei se ainda está por lá, né? Quando trabalhei lá, tinha um lá. Tá? Mas ele não é muito prático, porque é um comando a mais para você executar, então a gente prefere padronizar esse que já tem o gás propelente no próprio cilindro, né? Que é mais fácil, a técnica de acionamento é igual para todos os três tipos de extintores aí. Ó, esse é o espuma mecânica, você virava ele de cabeça para baixo, e aí ali dentro tinha um copinhos com um pó, e se misturava lá com a água e gerava uma espuma. É diferente da espuma mecânica, que a gente tem um líquido gerador de espuma, né, o LGE, que se usa acoplado na mangueira de hidrante, aí nos canhões de tanques de óleo, né, de combustíveis, assim, e também no extintor de espuma mecânica, em formato de espuma, né, diferente. Também já se usou assim, ó, balde de areia, o balde com água, assim também. Mas imagina a manutenção disso, né? Você carregar isso, virava, a água evaporava com o tempo. E os modernos são esses aqui, ó. Esses três são de pó químico, tá? Pó químico de 4 quilos, o pequenininho, 6 quilos o do meio e 12 quilos o grande. Existe o de 8 quilos também, tá? O menor que se admite aí é o de 4 quilos. Esse grande aí, de 12 quilos de pó, o cilindro é igualzinho ao extintor de água, só que o de água é 10 litros, tá? O que muda é a válvula e a mangueira, são diferentes ali, uma agora, tá? Mas eu já converti um extintor desse, eu precisava para os treinamentos lá na Universidade Federal, precisava mais de extintor de pó químico de 12, que dá para usar ele várias vezes, né? Aí eu mandei converter um de água, só trocar a mangueira ali e converter. Tá? Quem chegou agora tá aí a frequência no chat, tá? Então, tem esses três extintores de pó químico. Então, como eu já falei ali,
eu tenho um gás propelente, tenho a válvula com um grampo de segurança, tenho um manômetro para me indicar a pressão desse gás propelente. Normalmente é um nitrogênio, tá? É óbvio que tem que ser um gás que não seja inflamável. Dá para usar argônio também, mas o nitrogênio é mais comum, tá? O mangote não é só uma mangueirinha, ela é uma mangueira que tem uma alma de aço, tá? Porque ela tem que resistir à pressão. Tenho ali o sifão e o difusor na ponta do mangote, tá? E, claro, o agente extintor, pó químico, pó bicarbonato, água potável, o CO2, os mais comuns aí. Existem também esses extintores de teto, ó, você pode ter, ele tem ação automática, tá? Ele tem um bico de sprinkler ali, quando atinge a temperatura, ele dispara, né? Então existe esse aqui com pó químico e com água também. Você coloca sobre um equipamento que você queira proteger, sobre um tanque de combustível, sobre alguma coisa assim. Extintor de carreta. Ó, esse é o extintor de carreta pressurizado, tá? Já tem o gás propelente no mesmo cilindro, tá? Então, para acionar ele, você aciona ali simplesmente aquela válvula. Deixa eu ver se dá para passar o mouse ali. Aqui, estão vendo meu mouse aí? E depois na ponta da mangueira, que é mais comprida, eu tenho também um outro gatilho, tá? Mas existem muitos de carreta que tem o cilindro separado, o cilindro do gás propelente separado. Então, você abre primeiro o cilindro do gás propelente, depois dispara no gatilho da mangueira ali. Para prevenir incêndio, gente, assim, a gente faz de tudo, tá? Se pegar fogo, a gente tem que matar pequeno. Incêndio é igual ao estagiário, se você deixar crescer, já começa a mandar em você, né? Então, você mata pequeno, não é o caso do estagiário, né? Então, você tem 6 minutos aí para debelar um princípio de incêndio, antes que ele saia do controle, eu não consigo mais usar o extintor. Esses 6 primeiros minutos aí são cruciais, né? Então, a gente tem que fazer de tudo para que não pegue fogo, treinar as pessoas, conscientizar, vistoriar as instalações, cuidar da manutenção, ser amigo dos profissionais de manutenção, né? Se pegar fogo, eu tenho que matar ele pequeno, então tem que ter extintor, tem que ter gente treinada para usar o extintor, não é o técnico de segurança, não é onipresente, né? Tem que ter alguém que foi treinado, que esteja lá onde o fogo está começando. Tá? O técnico de segurança não está em todos os lugares o tempo todo, né? Por isso que a gente tem que ter os nossos aliados aí, começa com a CIPA, vem para a brigada de incêndio, e depois tem o tal do prevencionista, que é o camarada que previne, né? Previne e ataca o princípio de incêndio. E se sair do controle, eu tenho que abandonar, tá? Tem que ninguém se machuque, né? Então, eu tenho que ter algum cuidado. No Brasil, gente, 90% dos incêndios têm origem, a culpa é desse cara aqui, ó, o Osmar, tá? Osmar Contato, tá? 90% dos incêndios, essa piada é meio infame, né? É o mau contato. O que que acontece, ó? A eletricidade, ela se conduz bem nos metais, tá? E o metal o melhor metal, o ouro. Tá? O alumínio funciona muito bem também. Travou aqui? Não, eu estou parado ainda no Osmar aqui. Estão vendo? Travou? Estão me ouvindo? Voltou, Alô? professor. Tá Não, né? na tomada Voltou, ainda. né? Travou um pouquinho. Então, eu tenho aqui principalmente o cobre como condutores elétricos, né? E existe um fenômeno chamado resistência de contato, tá? Então, o cobre, a bitola do fio, ela aguenta determinada corrente elétrica. Então, a gente vai calcular a área transversal do condutor pela corrente que ele suporta. Por exemplo, o fiozinho mais fininho que a gente usa, de 1,5 mm quadrado, 1,5 milímetro quadrado, vai suportar ali 15 amperes, tá? Então, eu não posso exceder isso, senão ele vai fundir, vai comprometer o isolamento, e aí, se eu tiver a passagem, eu posso já incendiar esse isolamento, e eu posso também dar o contato de um fio fase com um fio neutro, por exemplo, ou com um fio terra, e aí tem um fenômeno chamado curto-circuito, e ali eu tenho uma geração de calor ainda maior. Já tem uma geração de calor com a corrente elétrica, com a passagem da corrente elétrica, mas o fio é calculado para suportar isso, né, durante muitos anos, 25 anos aguenta aí um fio, tá? A instalação elétrica, o cabeamento aguenta muito tempo. E, então tem que cuidar com sobrecargas elétricas, com emendas mal feitas, quando eu vou fazer uma emenda, não pode ser aquela emenda de ganchinho, né?
Tem que ter 6 voltas para cada lado, tá? E realmente a instalação elétrica ser feita por um profissional eletricista, né? Os melhores eletricistas do Brasil são treinados no SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Tá? Assim como os soldadores também, os melhores soldadores são treinados no SENAI. A gente chama de soldador raio-x, né? Porque não tem falha na solda desses caras, né? Então, confie, você tem que ter uma equipe de manutenção que não faça a famosa gambiarra, né? E o usuário da eletricidade, nesse caso aqui, não foi o eletricista que fez a gambiarra, não, foi o usuário, né? O cidadão comum que está querendo ligar um computador junto com um ferro de passar roupa ali, sei lá, uma TV. E o que que eu estou fazendo aqui? Eu estou botando, sobrecarregando o fio, tá? E aí eu posso exceder a corrente que ele suporta. E eu tenho também, cada ponto desse de contato aí, em encaixe, tem uma resistência de contato que gera aquecimento. Então eu posso ter ali uma perda da propriedade mecânica aí do plástico, né? E aí favorecer aí o curto-circuito, né? Que é a passagem direta da corrente do fase para o neutro. Aqui também tem o risco de acidente, de eu morrer eletrocutado, né? Então, a famosa gambiarra. Vocês sabem de onde vem esse termo gambiarra? Os primeiros, no começo do século XX, né, os teatros ambulantes, eles faziam uma instalação elétrica para se apresentar à noite, né, que vocês devem ver aí na Feira do Milho, é um fio com um monte de luzinha pendurada, assim. O nome daquilo é gambiarra. E como nos teatros ambulantes aí você tinha que montar e desmontar isso muitas vezes, acabava pegando fogo nessa desgraça, né? Por isso que a gente chama de instalação elétrica mal feita de gambiarra, tá? E aí se derivou para outras coisas também. Tudo que é mal feito a gente acaba chamando de gambiarra, né? Mas tem origem em instalação elétrica. Aqui, ó, talvez vocês tenham um desse aí embaixo da mesinha de vocês, para ligar o computador, a impressora, tá? Então, ó, instalações estranhas, assim, ó, misturando eletricidade com fio de telefonia, tá? Então, o técnico de segurança, ele tem que também ter um bom olho para estar vistoriando e identificando essas coisas. Vocês não vão ter visão de raio-x para estar enxergando dentro dos painéis elétricos, para estar enxergando dentro das paredes, né? Mas o técnico de eletrotécnica consegue fazer isso. Ele tem lá um termômetro laser lá, e ele consegue ver sobrecarga, superaquecimento. À medida que vocês vejam que os disjuntores estão desarmando muito, é sinal de sobrecarga. Os painéis estão aquecendo, né? Então, problemático. Isso aí pode gerar um incêndio. 90% dos incêndios no Brasil têm origem elétrica. E os outros 10%? Os outros 10% são causas naturais, vandalismo, causas acidentais também, de ruptura de alguma coisa, de colisões, tá? Mas 90% é o osmar contato, né? Parte elétrica aí. Nos Estados Unidos é um pouco diferente, tá? Porque lá você tem menos, um país mais rico, né? Você tem menos problema elétrico, né? E tem outros problemas de outras naturezas aí também. Existe a coisa da bituca de cigarro, um raio que cai, a luz do sol concentrada num caco de vidro ali no fundo de garrafa, incêndios criminosos também, né? As famosas queimadas aí, que o pessoal tem a ilusão que pode controlar uma queimada, e a coisa se alastra, né? E também nos prédios, né? E tem gente mal intencionada, às vezes até alguém da própria empresa para obter o seguro de incêndio, ou alguém que está com raiva da empresa, ou alguém externo que resolve fazer alguma coisa lá porque acha bonito, né? Um ato de terrorismo aí, né? Vandalismo, terrorismo. Tem esse filminho do Gambiarra Master lá, acho que como filme complementar, ele faz uma gambiarra ali para usar essa tomada antiga com o plug novo, né? O plug de 3 pinos, né? E aqui tem um videozinho também. Se não tiver lá, depois vocês me avisam que eu mando para vocês no WhatsApp esse vídeo dessa árvore de Natal é decorada com papel higiênico, estão vendo? Está dentro de uma privada, né? Então tem um vídeo lá, a instalação elétrica Xing Ling, né? Então tem um vídeo, com bem combustível essas árvores de Natal chinesas aí. Então tem um vídeo do fogo iniciando e pega fogo nessa árvore e você queima
a casa. Normalmente a gente monta essa árvore de Natal próximo da porta de saída do apartamento, né? Algumas pessoas têm a ilusão de que o Papai Noel só vem se a árvore estiver acesa, né? E aí se matam, né? Ok, vamos fazer um intervalo? Intervalo, 15 minutos. Voltaremos às 15 horas. Alguém tem alguma pergunta? Ok, daqui a pouquinho a gente volta então. Vou parar a gravação.